Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Novos ministros. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se contra os fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 convocaram uma assembleia geral dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmão, é melhor que escolham entre vocês 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a assembleia. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Todos estes foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes judeus obedecia à fé cristã. A audácia do testemunho, cheio de graça e poder, Estevão fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. No entanto, alguns membros da sinagoga dos libertos, junto com cirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, mas não conseguiram resistir à sabedoria e o espírito com que Estevão falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo coisas blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo e os anciãos. Os doutores da lei prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. De fato, nós o ouvimos afirmar que Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar e subverterá os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Surge o primeiro conflito na organização interna. A comunidade inteira é convocada para examinar a questão e chegar a uma decisão. Note-se que o poder participado e o problema é como tornar eficiente a partilha dos bens em favor dos necessitados, viúvas. O episódio mostra como os ministros vão surgindo na igreja em resposta a necessidades concretas. É a necessidade que leva a formar estruturas de serviço e não o contrário. Estevão personifica o ideal do mártir cristão e confirma a promessa de Jesus para os seus discípulos. Lucas apresenta Estevão como um modelo para os cristãos, que devem escolher o caminho da liberdade corajosa e da fidelidade ao Espírito. A liberdade não se intimida nem mesmo diante da repressão violenta. Note-se que as acusações contra Estevão foram as mesmas dirigidas contra Jesus, subversão da lei e dos costumes, e audácia de criticar as instituições e as estruturas consideradas sagradas. Templo. Desse modo, desde Jesus e passando por Estevão, abre-se uma cadeia de solidariedade que atinge os perseguidos de todos os tempos.